Pessoas se conectam com pessoas. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para você a minha história. Eu espero que eu possa, de certa forma, inspirar algum de vocês. Eu sou Daniele Souza, auditora fiscal há 18 anos e meio. Já atuei como auditora do município de Londrina, portanto, fiz fiscalizações no âmbito municipal e agora há 16 anos, completando aqui no estado do Rio Grande do Sul, a auditora estadual. Vamos lá comigo que essa história pode se conectar contigo. Ao contrário do que muitos pensam, não, eu não comecei a estudar para concurso logo depois da minha formação. Eu me formei em administração de empresas muito nova e atuei um tempo com M&A, Mergers and Acquisitions, para quem não conhece. Fiquei um tempo numa empresa muito interessante, aprendi muito e acabei saindo por livre e espontânea vontade para uma outra empresa, uma multinacional. Trabalhei com treinamento de pessoal e casualmente não me sentia estável. E então resolvi largar o CLT e resolvi estudar. Quando eu saí dessa empresa, o meu irmão estudava para concurso, só que o meu irmão já tinha formação na área jurídica. Então, para ele, as opções eram bem mais agradáveis, digamos assim. E eu, formada somente em administração na época, pensei: qual cargo pode me dar uma boa remuneração e, por óbvio, a estabilidade que eu tanto busco? E esse cargo era o de auditor fiscal da Receita Federal. Pois bem, comecei a estudar para este concurso. Mas o auditor da Receita Federal tinha recém acontecido uma prova e dificilmente teria uma nova, mas eu segui estudando, completando ali 9, 8 meses de estudo, saiu o concurso para auditor fiscal do município de Londrina, que era na minha cidade. Para quem não sabe, sim, sou londrinense, sou paranaense, com muito orgulho. Pé vermelho. E logo quando saiu este concurso, eram somente 8 vagas, e eu pensei, qual a probabilidade de passar num concurso que oferece somente 8 vagas? Pois bem, eu passei neste concurso e passei em primeiro lugar. Por isso que eu falo sempre para vocês. Vocês não precisam se preocupar com a quantidade de vagas. Vocês precisam se preocupar que, como somos um único, precisamos de uma única vaga. Então, gostaria que vocês tirassem isso da frente de vocês, até porque os concursos sempre chamam mais do que eles disponibilizam como quantidade de vagas no edital. Assumi o cargo na Prefeitura de Londrina, com 10 meses de estudo, fiz a prova, passei em primeiro lugar. O trabalho, ele era um trabalho que era de 6 horas. Depois de 6 meses que a gente fica num treinamento, a gente já é direcionado para uma área específica. Como eu conhecia muita gente em Londrina, eu nasci em Londrina, os meus pais, empreendedores, né, a minha família toda, então eu tinha um pouquinho de conflito com algumas empresas. Na hora de fiscalizar, eu tinha que acabar declarando, né, a minha imparcialidade. E então eu acabei indo para fiscalização de bancos e para julgamento de processos. Nessas áreas eu conseguia a opção de um trabalho remoto. Então eu ficava em casa pelo menos 4 dias e eu acabava indo no presencial. Mas eram só 6 horas. E era um cargo bacana, mas eu queria mais. Sim, essa Daniele que vocês veem aqui, ela é muito ambiciosa. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso. E eu pensei, bom, preciso ganhar mais, vou ter que continuar estudando. O que que eu posso fazer? Volto a estudar para a Receita Federal. E este, eu diria que foi um pequeno erro, ou um probleminha de rota que eu tive. Porque quando eu me dediquei para o estudo da Receita Federal, o que que eu fiz? Eu foquei em comércio internacional, legislação aduaneira, direito previdenciário.
matérias, a legislação tributária federal, onde tu estuda imposto de renda, que não é fácil para quem atua com isso, vocês sabem. Mas pense comigo, em qual concurso que eu ia utilizar essas matérias? Somente na Receita Federal. E o concurso da Receita Federal, mais uma vez, não saía. E eu pensei, bom, tô aqui, tô num cargo legal, vou esperar. Mas começaram a sair vários concursos para auditor fiscal estadual, diversos estados. E eu pensei, eu tenho 27 alternativas e possibilidades de concursos, enquanto que na Receita Federal eu tenho tão somente uma. Daniele, muda tudo. E foi quando então eu iniciei o meu estudo para auditor fiscal da Receita Estadual, com foco, nada mais, nada menos, Cefaz São Paulo. Para quem não conhece, Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Um dos concursos, inclusive, teve recentemente, eu estou gravando esse vídeo agora em abril de 2026, portanto, no mês passado tivemos a prova ali novamente. É um concurso que você precisa saber prestá-lo. Você precisa ter resistência para realizar a prova, muita sabedoria. E eu, infelizmente, não administrei isso. E apesar de ter estudado as matérias, eu praticamente venci o edital. Eu não tive tempo de revisar todas as matérias novas, principalmente legislação tributária estadual, mas eu consegui concluir, vencer o edital, que já foi muito positivo. Pois bem, não passei. Eu até fiz pontuação para passar, mas eu rodei em uma das matérias. Você tinha que fazer um mínimo por matéria, eu fechei em todas, menos em uma das matérias. Rodei, apesar de ter feito uma excelente pontuação. Bom, voltei para casa, Londrina, Paraná, sentei no meu quarto, ajoelhada, e chorei. Chorei porque eu achei que era o concurso da minha vida, fiquei mimada, fiquei lá causando. E aí meu pai e minha mãe falaram assim para mim: chega, deu para ti. 3 dias de choro é o suficiente. Agora, você olhar para você, ter feito uma excelente pontuação, ter passado já em outros concursos menores que eu tinha prestado só para testar, municipais. E fez pontuação para passar em São Paulo, mas ficou em uma matéria e tu tá chorando como se você fosse burra. Não, amor, tu não é. Então, eu tomei uma consciência e falei: para, vamos estudar, daqui a pouco a gente vai ter Paraná, Santa Catarina, sei lá, Espírito Santo, qualquer coisa, e eu vou prestar. Não demorou muito, acho que um mês, saiu a prova do Rio Grande do Sul. E saiu a prova do MP no Paraná para auditor. Em conjunto, as duas saíram bem juntas. Prestei as duas provas. Para o Rio Grande do Sul, eu tive que fazer uma alteração aí no meio do caminho, porque aqui, na época, hoje a CAGE é separada, para quem entendeu o que eu estou falando, a CAGE é a Contadoria do Estado. Eu podia assumir na Contadoria do Estado, então caía nessa prova de auditor, ao contrário do que a maioria dos estados cobram, a contabilidade pública. Então, essa matéria era novíssima para mim. Eu nunca tinha estudado contabilidade pública. E aí eu precisei me dedicar para essa matéria. Além da parte específica, né, da legislação tributária estadual aqui do Rio Grande do Sul. Mas fiz isso, aproveitei e estudei algumas legislações específicas que o Ministério Público do Paraná cobrava e encarei as duas provas. Pois bem, esta pessoinha que está aqui na frente de vocês passou nos dois concursos, tanto no auditor do Ministério Público do Paraná em primeiro lugar novamente, quanto na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui não foi em primeiro lugar, mas de 53 vagas, que eram as vagas iniciais para o concurso, eu fiquei em 17º. Se eu não me engano, foi 17º. Isso, porque quando a gente assumiu, tinha uma pessoa que concorria na vaga de deficiência, e aí essa pessoa, na escolha da vaga, entra, né, na tua frente. Então, daí eu fui a 18ª a escolher, mas eu passei em 17º. O que é uma excelente classificação, considerando 53 vagas. O que que eu quero dizer para vocês? Essa foi a minha história.
Mas depois que eu estava aqui trabalhando, vim para cá, optei por aqui, até porque a segunda colocada no Ministério Público do Paraná me conhecia e ela me ligou e ela praticamente pediu, pelo amor de Deus, porque ela sabia que eu estava classificada aqui no Rio Grande do Sul, né, que eu já estava aprovada, não classificada, mas aprovada aqui, que eu estava para ir para a segunda fase das discursivas na Receita Federal, tanto para auditor quanto para analista. Para auditor eu estava bem longe, confesso, porque deixei de estudar aquelas matérias quando migrei para o fisco estadual, mas em analista eu estava muito bem. E eu não fui fazer as discursivas da Receita Federal, porque eu sabia que aqui logo ia me chamar, e isso realmente aconteceu. A prova aqui foi em torno de outubro, novembro, se eu não me engano, em março eu fui empossada. Então, o que eu quero dizer para vocês é: nós traçamos um plano, Deus às vezes traça outro plano. A gente só precisa estar pronto para encarar as oportunidades. Estudar não foi fácil. Eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão de um noivado. Eu já postei em outras redes que eu tenho, né? Sobre essa história. Eu não quero me alongar muito aqui, mas eu tinha terminado um noivado. E a forma que eu tive de recuperar a minha sanidade, digamos assim, foi colocar a cabeça nos estudos. Eu sou determinada, quando eu quero algo, eu busco e eu vou até o fim. Até que eu entenda que ou aquilo não é para mim, ou se eu erro no meio do caminho, como aconteceu em São Paulo. Lembra de São Paulo? Pois bem, a matéria que me tirou em São Paulo foi a matéria que eu gabaritei nos outros dois concursos. Então, eu ajustei as velas do meu veleiro. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui neste canal. Então me acompanhem, sigam, compartilhem, curtam, porque isso me ajuda a ajudar vocês. Vocês sabem que eu trabalhei como mentora de concurso, ajudei já mais centenas de alunos a conquistarem as suas vagas. E infelizmente, neste momento, eu não posso atuar nessa função, que muito eu gosto, era um propósito para mim fazer a diferença na vida de alguém. Então, se através deste canal eu puder atingir você e puder te ajudar a fazer melhores escolhas e a iniciar de um jeito correto os seus estudos ou a ajustar as velas quando você está no meio do caminho, meio perdido, não saindo daquele limite dos 70%, eu vou ser bem-sucedida. Então, é sobre isso. Curtam, compartilhem, sigam o canal e coloquem aqui dicas ou sugestões, ideias do que vocês têm dificuldade e do que vocês querem ouvir. Nos vemos no próximo vídeo.